Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. E as nossas aulas estão conseguindo acompanhar direitinho? Estão conseguindo acompanhar pelo livro? Espero que sim. Qualquer coisa é só vocês falarem, que a gente tenta modificar, certo? O objetivo é facilitar a aprendizagem de cada um de vocês. E eu sei que vocês estão super ansiosos para ir para o ensino médio, né? Então, caprichem nas atividades, não deixem de fazer nenhuma delas, né? Entregue no prazo certo. E é isso aí. Vamos lá. Já já a gente encerra nono ano, certo? Mas antes de a gente ir para o nosso livro, eu trouxe outro material para vocês acompanharem, certo? Para a gente refletir um pouquinho. É uma história em quadrinho. Vocês já ouviram falar em Marie Curie? Já ouviram? Uma importantíssima cientista, né, na área da química. Ela desenvolveu trabalhos maravilhosos e é um pouquinho dela que nós vamos falar, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, essa é a nossa história em quadrinho. Marie Curie, nosso lugar feliz, é o que diz o texto. Eu sei que vocês não estão conseguindo enxergar direitinho aí, porque é tão pequenininha a letra, não é? Mas eu vou ler toda a historinha para vocês, tá certo? Então, prestem bem atenção. Começando. Com o meu casamento, começou para mim uma nova existência completamente diferente da vida solitária que eu conheci durante os anos anteriores. Meu marido e eu éramos tão próximos devido a nossos sentimentos e trabalho em comum que passávamos praticamente todo o nosso dia juntos. Nós descobrimos a existência dos notáveis novos elementos, o polônio e o rádio. Mas foi primordialmente pela propriedade radioativa que essas novas substâncias se distinguiam do bismuto e do bário, com os quais eles estavam misturados em quantidades diminutas. Nós ainda precisávamos separá-los em elementos puros. Nós não tínhamos dinheiro, laboratório adequado para nossa grandiosa e árdua tarefa. O departamento de física não poderia nos prover com o ambiente adequado. E na falta de algo melhor, o diretor permitiu que usássemos um galpão abandonado que fora usado como local de dissecação do departamento de medicina. Seu teto de vidro, ele não permitia uma proteção completa contra a chuva. O calor era insuportável e sufocante no verão, e o frio penetrante no inverno. Apenas era um pouco aliviado pelo forno metálico. Não havia maneira de obter os necessários e apropriados aparelhos comumente usados pelos químicos. Nós tínhamos simplesmente velhas mesas de madeira, fornaça e fogareiro. Nós usávamos o terreno ao lado para as operações químicas que resultassem em gases que causassem irritações. Mesmo assim, o gás penetrava o nosso galpão. Ainda assim, foi nesse velho galpão miserável que passamos os melhores e mais felizes anos de nossas vidas, devotando todos os dias ao nosso trabalho. Frequentemente, eu preparava o nosso almoço no galpão para não interromper alguma operação especialmente importante. Algumas vezes eu passava o dia inteiro misturando uma massa fervente com uma vara de metal pesada, quase do meu tamanho. Eu terminava o dia completamente quebrada. Em outros dias, ao contrário, seria o trabalho diminuto e delicado da cristalização fracionada, em um esforço para concentrar o rádio. Eu era, então, incomodada pela nuvem de pó de ferro e de carvão, da qual eu não conseguia proteger meus preciosos produtos. Mas eu nunca vou conseguir expressar a alegria da quietude sem problemas da atmosfera de pesquisa e a excitação de progresso real, com a esperança confiante de resultados ainda melhores. Uma de nossas alegrias era de ir ao local de trabalho à noite. Nós, então, percebíamos em todas as laterais as silhuetas fracamente luminosas
das garrafas ou cápsulas com nossos produtos. Era realmente uma visão linda e sempre nova para nós. Os tubos radiantes lembravam as luzes tênues do Natal. Conseguiram acompanhar a história? Então, nesse curto texto, Marie, ela conta um pouquinho do que ela viveu. A gente conhece um pouquinho, né, da situação precária que ela vivia, ela e o esposo dela. Aí vamos pensar um pouquinho? Vamos refletir um pouquinho? Então, vamos lá, as questões. Pensem sobre a participação das mulheres na ciência e diga por que será que ainda há mais menções históricas a cientistas homens do que a mulheres. É a questão. Já pararam para pensar nessa questão? Já observaram isso? Quando você ouve falar de algum cientista, antigo principalmente, porque hoje as coisas já mudaram bastante. Mas por que antigamente se falavam sempre em cientistas do sexo masculino? Não mulheres cientistas, mas elas já existiam, mas sempre se falava mais em homem. Por que será que tem tantos homens e poucas mulheres? A ciência, assim como tantos outros meios sociais, era e ainda é ocupada majoritariamente por homens, principalmente em posições de destaque. Para você ter uma ideia, até 2017 foram entregues prêmios para 49 mulheres, de um total de 896 laureados, entre 1901 e 2017. Então, gente, de toda essa quantidade de prêmios, 896, apenas 49 foram para mulheres. Então, a diferença está bem grande, não é? Bem grande. Quais seriam essas dificuldades? Além dessas mencionadas no texto, né? Na história em quadrinho, quais seriam essas dificuldades enfrentadas pelas mulheres? Será que elas sofriam preconceito por ser mulheres? Poderiam achar que ela não teria competência para assumir esses cargos ou para realizar esse tipo de trabalho, não é? Lembra que existe ainda em certas culturas aquela vez de que a mulher ela tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, né, cuidar do esposo, ela não sai para trabalhar, ainda existe. Não é no nosso caso, né, no nosso país não é assim que acontece mais, né? Isso é coisa de muitos anos atrás. Mas tem lugares que ainda é assim e principalmente antigamente era bastante assim. Então, será que as mulheres teriam condições de irem fazer curso superior? Ou esse acesso só era dado mais aos homens, certo? A segunda questão, para atingir progressos científicos, Marie Curie enfrentou dificuldades como trabalhar em um local sem estrutura e equipamentos adequados. Ela precisou ser persistente durante toda a sua vida para atingir seus objetivos. E você, já foi persistente ao enfrentar dificuldades para resolver problemas? E agora, gente, eu pergunto a vocês, agora nessa situação, não é, inusitada que a gente se encontra, quem imaginaria que hoje nós estaríamos assim, sem poder ir para a escola normalmente, como íamos, né? Como crescemos, como nascemos e crescemos, indo à escola normalmente, sem tanto medo, né? Sem tanta preocupação com a pandemia, nós nunca passamos por uma pandemia, agora é a única vez, é a primeira e espero que seja a única vez, né, que a gente passa por uma pandemia. Mas é uma situação terrível. Outras pandemias já aconteceram, né, mas não na nossa geração. Mas veja que situação ela nos trouxe. Estamos aqui agora afastados, né? Estamos aí contando os dias para voltarmos à nossa vida em ativa, a nossa vida normal. Mas olha como nós estamos hoje. Quantos de vocês já desistiram? Espero que nenhum, viu? Espero que todos estejam persistindo. Lembre lá das dificuldades que ela encontrou, né, Marie Curie, mas ela não desistiu. Ela persistiu. E a persistência deve estar em nós. E agora eu pergunto a vocês, já foi persistente? E agora, nesse momento que nós nos encontramos, totalmente diferente, né? Nunca imaginaríamos que estaríamos assim, sem poder ir para a escola, sem poder estar do lado dos nossos amigos, né, dos nossos professores, dos nossos colegas, todo mundo junto como sempre foi. Quando que nós imaginaríamos isso? Mas é uma situação que está e nós precisamos reagir.
E você, como é que você está? Está sendo persistente? Agora fazendo as atividades, né, para concluir o ano letivo de 2020. Está conseguindo fazer? Ou está desanimando? Ou será que desanimou ainda no início do ano, logo que paramos as aulas normais? Não pode desistir, tá certo, gente? Se animem. Se tiver um pouco cansado, peça ajuda para alguém, peça ajuda para o amigo, para o professor. Não desista. Se esforce mais um pouquinho, que você vai ver que vale a pena. Nós também estamos aqui em sempre novidade agora. Agora já estamos gravando aula, fazendo atividades para enviar para vocês. Então, nós também não esperávamos por isso, né? Nós estávamos acostumados a trabalhar na nossa salinha de aula, como sempre fizemos. Mas agora nós estamos assim. E, se Deus quiser, isso tudo vai passar. Mas, assim, a gente tem que passar por essa situação. Não tem como fingir que não está acontecendo, né? Então, sejam persistentes, porque assim é que se vence, certo? Vamos continuar nossa aula? Agora, vocês vão seguir para o nosso livro. Páginas 147 a 159. Representação das reações químicas, as leis das reações químicas e os tipos de reações químicas. Nós teremos agora esses 3 tópicos, certo? Pessoal, vamos seguir o nosso livro na página 147, Transformações Químicas. Observe essa imagem, conforme a legenda, teste de segurança de airbag feito com bonecos. O airbag é um equipamento de segurança utilizado em automóveis. Ele consiste em uma bolsa que se infla, né, enche rapidamente em caso de um impacto ou de uma freada extremamente brusca, protegendo os passageiros contra choques mecânicos. O gás utilizado para inflar o airbag é o nitrogênio, liberado por uma reação química. Para que o sistema funcione corretamente, é preciso que o volume de gás liberado seja exato, nem maior nem menor que o volume adequado para proteger o passageiro e evitar o rompimento do airbag. Neste capítulo, você vai ampliar seus conhecimentos sobre as reações químicas e verificar cuidados importantes que devemos ter para evitar acidentes com produtos químicos. Vamos conhecer também as transformações que ocorrem entre as funções químicas, grupos de substâncias com propriedades diferentes. A questão é: hidrogênio e oxigênio reagem entre si e formam água. Lembram lá da fórmula da água, né? O H2O. Você sabe representar essa reação química? Você já ouviu a afirmação de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Como essa expressão se aplica às reações químicas? Como podemos saber se uma solução é ácida ou básica? O que é pH? Então, essas questões nós veremos no decorrer da nossa aula, certo? Vamos seguir? Representação de reações químicas. No 6º ano, você viu que podemos misturar determinados materiais e obter produtos diferentes dos materiais iniciais. Esse tipo de transformação é chamado reação química. Você se lembra de algumas evidências que podemos procurar para identificar uma transformação química? Como é que a gente identifica uma transformação química? Abaixo já tem aí as características citadas: mudança de cor, aumento da temperatura, formação de gases, liberação de luz e formação de sólido precipitado, quando 2 líquidos são misturados com alguma das evidências de que estamos diante, são algumas das evidências de que estamos diante de uma reação química. Olha aí o fogo queimando a madeira. A madeira tem um aspecto totalmente diferente de ela intacta sem estar sendo queimada. Após queima, o que é que acontece com ela? Ela fica igual? Não, né? Ela vira o quê, gente? Vira carvão, vira cinza, não é? Então, a matéria está sempre se transformando. O fogo aconteceu, certo? E ela se modificou. Mais adiante, né? A seguir, observe mais um exemplo de reação química. Se misturarmos, por exemplo, limalha de ferro com enxofre em pó, que tem cor amarela, obteremos uma mistura em que o ferro pode ser facilmente separado do enxofre com um ímã.
Então, é como se o ferro tivesse moído. E ele é misturado ao enxofre, observe na imagem, vocês percebem bem, né? Se misturar os dois, com um ímã, dá para tirar o ferro, a limalha de ferro, ela pode ser retirada. Mas, se aquecermos a mistura em laboratório por certo tempo, vamos obter uma substância chamada sulfeto de ferro 2. Aí você reveja a figura, tem aí na legenda, né, tá o nome de cada figurinha dessa, de cada substância dessa, está escrito abaixo. As amostras de ferro em pó e de enxofre, de mistura de ferro e enxofre sem aquecimento e de sulfeto de ferro, né, com o aquecimento. Essa substância não é amarela, nem pode ser atraída por ímã, o sulfeto ferroso. Observe, né, depois do aquecimento, ela ficou bem escura, não é? E não parece também o pó que tem do enxofre ou o ferro. Parece outra coisa. Houve, portanto, uma reação química com a formação de uma nova substância. Essa e as demais reações químicas podem ser representadas por equações. Equação química é um conjunto de símbolos utilizados para representar uma reação química. Certo? Vamos seguir? Veja a equação química que representa a reação entre o ferro e o enxofre, com o aumento da temperatura, originando o sulfeto de ferro 2, né? Olha aí, o Fe, essas letras que estão entre parênteses representam o estado físico, não é? Então, está no sólido, o ferro no sólido, certo? Mas o enxofre, o S, também no sólido, aí tem o delta sobre a seta, e resultou no sulfeto de ferro 2, também em estado sólido. Observe que há dois lados ou membros na equação separados por uma seta. Então, tem o que vem antes da seta e o que vem depois. Esse símbolo representa a transformação química, com a produção de novas substâncias. No primeiro membro estão o ferro e o enxofre, que são chamados de reagentes, ou seja, as substâncias que reagem. No segundo membro ficam os produtos da reação, que são as substâncias resultantes dela. Essa equação indica que o elemento químico ferro combina-se com o elemento químico enxofre para originar o sulfeto de ferro 2. A letra grega delta, né, esse triângulozinho aí, sobre a seta, indica que a reação só ocorre sob aquecimento. Nessa equação, o estado físico de cada substância é indicado por S, de sólido, L, de líquido, G, de gasoso, AQ, aquoso, que é quando a substância está em solução com água, e V, vapor. Olha um exemplo bem comum aí, bem conhecido da gente. Quem foi que nunca viu um parafuso ou outro objeto de ferro enferrujado? Aí no exemplo tem o parafuso e porca enferrujados. E abaixo tem um experimento para verificar a formação da ferrugem em diversas condições. Vamos ler o texto aí sobre a ferrugem? A ferrugem é o produto de uma reação química entre o ferro, a água e o oxigênio do ar. Nós acabamos de falar de reação, certo? Então, o ferro, ele teve contato com a água e com o oxigênio do ar, aparece o quê? A ferrugem. Um experimento simples pode demonstrar que o gás oxigênio e água participam da reação de formação de ferrugem. Então, observe a figura abaixo, essa última aí dos tubos. No primeiro tubo, os pregos que contêm o ferro estão em contato com a água e com o gás oxigênio presente no ar e dissolvido na água. O resultado é que os pregos enferrujam. Então, dá para ver pela cor da água, né? Já está bem alaranjadinha. No segundo tubo, fechado, há uma substância higroscópica, isto é, uma substância que absorve a umidade do ar, por exemplo, sílica gel. Nesse tubo, o ferro está em contato com o oxigênio, mas toda a água foi absorvida pela substância higroscópica e, por isso, não há formação de ferrugem. No terceiro tubo, os pregos foram mergulhados em água destilada, isto é, em água pura, sem oxigênio dissolvido nela. Acima da água foi colocada uma camada de óleo e o tubo foi fechado com uma rolha. Nesse tubo não houve contato do ferro com o oxigênio do ar.
Portanto, também não houve formação de ferrugem. Finalmente, no último tubo, os pregos foram mergulhados em água salgada. Neste último tubo, a ferrugem aparece mais rapidamente, porque além de estar em contato com água e oxigênio do ar, a presença de íons, como íons de sódio e cloro, acelera a formação de ferrugem. Para evitar a ferrugem, pode-se proteger a superfície do objeto com uma camada de tinta ou com metais que impedem o contato do ferro com o oxigênio, como o zinco, que é a galvanização, o cromo, objetos cromados, e o estânio, usado na parte interna das latas. Certo, gente? Vamos seguir? As leis das reações químicas. As leis científicas descrevem fenômenos comprovados que ocorrem com regularidade, que se repetem na natureza. Veremos aqui duas delas, relacionadas a quantidades de matéria envolvidas nas reações químicas. Quais são essas leis? A lei da conservação da massa e a lei das proporções constantes. Vamos primeiro ver a lei da conservação da massa, tá certo? Aí no livro de vocês, gente, viu? Vamos lá. Você já viu que, às vezes, aviões em voo deixam rastros no céu como se fossem finas nuvens? Quem nunca viu, não é, gente? Veja na figura aí ao lado. E vamos entender o porquê desse fenômeno. Por que nem todos os aviões produzem isso, não é? Por que só acontece às vezes? O querosene, que é o combustível utilizado em turbinas de aviões, foi queimado. Isto é, suas moléculas reagem com o oxigênio do ar, liberando grande quantidade de calor em curto espaço de tempo. É o processo conhecido como combustão. O querosene é uma mistura de várias substâncias. Veja como é a combustão completa de um dos componentes do querosene, o N-dodecano com fórmula C12H26. 2C12H26 no estado líquido, mais 37O2 no estado gasoso, que resultou em 24CO2 no estado gasoso, mais 26H2O em vapor. Você pode dizer agora o que aconteceu com as moléculas de N-dodecano? A combustão completa transformou as moléculas que compõem o querosene em gás carbônico e vapor de água, que são eliminados pelo escapamento da turbina. O rastro deixado pelo avião é justamente o vapor de água, que ao entrar em contato com o ar gelado da alta altitude, cerca de menos 55 graus Celsius, congela-se formando conjuntos de cristais de água. Do solo, essas estruturas parecem rastro de nuvens. Reveja a figura. As moléculas de querosene foram transformadas pela combustão, mas analise o que aconteceu na combustão do N-dodecano. O número total de cada átomo no primeiro membro da equação é igual ao número total de cada átomo no segundo membro, antes e depois da seta, viu, gente? Isso significa que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Esse mesmo processo ocorre com a gasolina, combustível usado em muitos automóveis. Nesse caso, há saída de gás carbônico e vapor de água pelo escapamento. Mas em outros, vemos fumaça, o que pode ser sinal de que há algum componente desregulado no carro. Portanto, durante uma reação química, não há aumento nem diminuição da massa total. A aparente perda de massa da gasolina é explicada pelo fato de os gases e o vapor de água produzidos na combustão serem lançados na atmosfera, com outros produtos pelo escapamento do carro. Em outras palavras, podemos dizer que em uma reação química, a massa total das substâncias permanece constante, quaisquer que sejam as reações. Essa é uma lei da química conhecida como lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier. Foi formulada pelo químico francês Antoine Laurent de Lavoisier, considerado o fundador da química moderna. A lei é também conhecida como uma formulação mais simples,
porém menos rigorosa. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa foi a primeira lei, lei de conservação de massa. Antes de uma reação química, a massa dos átomos de antes permanece também após, certo? Vamos à segunda lei, que é a lei das proporções constantes. Cada substância química é formada por elementos químicos em proporções constantes. Por exemplo, uma molécula de água é sempre formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Em uma reação química, também há uma proporção constante entre as massas das substâncias participantes da reação. Vamos ver alguns exemplos. Em um processo conhecido como eletrólise, a água pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio. Nós já sabemos que a água é formada por moléculas de hidrogênio e de oxigênio, certo? Átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio. Mas, através da eletrólise, eles conseguem separar o hidrogênio do oxigênio. Nessa imagem, gente, nós vemos aí 2 moléculas de água. Após a seta, após a decomposição, que foi que houve? As moléculas de hidrogênio foram separadas, olha aí, e a de oxigênio também. A molécula de oxigênio é formada por 2 átomos, não é? De oxigênio. Se analisarmos o que acontece com a quantidade de cada uma dessas substâncias durante essa reação química, observaremos que a partir de 180 gramas de água pura são obtidos 20 gramas de gás hidrogênio e 160 gramas de gás oxigênio. E se utilizarmos outra quantidade da substância pura, água, verificaremos que a proporção se manterá. Por exemplo, a partir de 360 gramas de água pura, são obtidos 40 gramas de gás hidrogênio e 320 gramas de gás oxigênio. Veja isso nas reações abaixo. No primeiro exemplo, tem o de 180 gramas. No segundo exemplo, que é o dobro, 360 gramas. Veja que a proporção entre as massas de hidrogênio e de oxigênio é a mesma, nos 2 casos. 20 gramas de hidrogênio para 160 gramas de oxigênio. 40 gramas de hidrogênio para 320 gramas de oxigênio equivale a uma porção de 1 para 8. Ou seja, a massa do oxigênio é 8 vezes maior que a massa do hidrogênio. Portanto, a proporção da massa de hidrogênio e oxigênio consumida na formação de água será sempre 1 para 8. Se a proporção for diferente, a quantidade do reagente que estiver em excesso não vai reagir. Uma comparação simples que pode ser feita é a seguinte: você precisa de 4 parafusos e 4 porcas para prender uma peça de madeira. Se você tiver 4 porcas mais apenas 3 parafusos, vai sobrar uma porca. Olha aí, Joseph Louis Proust, ele contribuiu muito para a química, especialmente com a lei das proporções constantes. E as provas empíricas que obteve, importantes para a sua aceitação. Essa lei nos permite, por exemplo, calcular a proporção de reagentes necessária para obter certa quantidade do produto. Se são quantidades diferentes, não vai gerar o mesmo produto, né? Vai ser diferente, vai ser outro produto. Certo? Vamos seguir? Lembrando, nós vimos as 2 leis, né? Agora nós veremos os tipos de reações químicas. As reações químicas podem ser classificadas em 4 tipos. Vamos conhecer essas classificações por meio de alguns exemplos. É possível realizar em laboratório a reação química de decomposição da água. Lembra o que nós acabamos de falar? De separar o hidrogênio do oxigênio? Essa reação é chamada de eletrólise e é feita com a passagem de corrente elétrica através da água. Então, observe mais ou menos o esquema, né? A representação de montagem experimental para efetuar a eletrólise da água. Para que a eletrólise ocorra, é necessário adicionar um pouco de ácido à água. Veja a equação simplificada que representa esse processo. 2H2O em estado líquido, através, né, da corrente elétrica, o que é que acontece? 2H2 no estado gasoso, mais o O2 no estado gasoso. Então, separou os gases. Agora, vamos comparar a reação química da eletrólise
da água com a reação que você viu no início do capítulo, a reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio formando a água. Foi exatamente o caminho oposto, né, gente? Olha aí, 2 hidrogênio, 2H2 no estado gasoso, mais O2 no estado gasoso, gerou o quê? 2H2O no estado líquido, formou a água, certo? Qual é a principal diferença entre essas duas reações? Na eletrólise, a partir de uma única substância reagente, que é a água, obtém-se mais de um produto. Esse produto, esse tipo de reação é chamado de reação de decomposição ou de análise. Nesse caso, o reagente se decompõe em 2 ou mais produtos, que foi a água, né, que se decompôs em oxigênio e hidrogênio. Na reação de formação da água, ocorreu o inverso. 2 substâncias reagiram e formaram uma única substância. Então, o hidrogênio e o oxigênio reagiram e formaram a água. Esse tipo de reação, no qual 2 ou mais substâncias reagem, dando origem ao único produto, é chamado reação de adição ou síntese. Observe aí, faz outro exemplo. O cobre presente na placa substitui a prata na solução de nitrato de prata, formando a solução de nitrato de cobre e prata sólida. Como resultado, após certo tempo, é possível notar que a solução se torna azulada por causa do nitrato de cobre e que a prata sólida se deposita sobre a placa de cobre. Esse tipo de reação em que uma substância simples substitui um elemento de uma substância composta é chamado reação simples-troca ou reação de deslocamento. Veja a equação química que representa essa reação. AgCu no estado sólido mais AgNO3 no estado aquoso. Resultado, CuNO3 no estado aquoso mais Ag no estado sólido. Na figura abaixo, está retratada a reação entre 2 sais dissolvidos em água. Cromato de potássio, que é o K2CrO4, e o nitrato de prata, AgNO, formando o nitrato de potássio e cromato de prata. Essa reação pode ser representada por... Gente, observe aí a equação, certo? Da reação. Note que nessa reação, 2 substâncias compostas trocaram elementos entre si. Esse tipo de reação é chamado reação dupla troca ou permutação. Certo? Agora eu tenho uma atividade para vocês. A massa se conserva ou se altera em uma reação química? Nós acabamos de falar, né, sobre a lei da conservação de massa. Vamos verificar se procede? Vamos verificar se a massa dos reagentes coincide com a massa dos produtos. Então, para essa investigação, vamos observar o que ocorre quando o comprimido efervescente é colocado em água. Olha o material. Gente, vê se vocês conseguem na casa de vocês aí, para vocês realizarem essa tarefa. 2 comprimidos efervescentes, né? Água, uma garrafa plástica de 1,5 litro ou 2 com tampa, e uma balança digital com precisão de 0,1 grama. Ao procedimento, coloque água até a metade da garrafa. Com a balança, pese e anote a massa inicial do conjunto. Garrafa com água, comprimido efervescente e tampa. Coloque o comprimido na garrafa com a água e tampe-a imediatamente. Após o término da reação, pese e anote a massa final do conjunto. Repita todo o procedimento, mas agora sem tampar a garrafa, certo? Então, serão 2 momentos. Primeiro momento, a gente utiliza com a garrafa fechada e o segundo com a garrafa aberta. Aí vem as questões. Qual é o objetivo dessa investigação? Que resultado você espera observar nesta atividade prática? Justifique e explique os resultados obtidos nesta atividade, certo? Agora vocês vão fazer comigo. Eu também já fiz aqui e vou mostrar para vocês. E então, pessoal, vamos fazer a nossa experiência. Vamos ver se a massa se conserva ou se altera durante uma reação química. O nosso experimento, né, que já foi apresentado aí para vocês. Vocês tinham que pegar 2 comprimidos efervescentes, né? Esse tão comum, essa vitamina C que a gente costuma usar. Uma garrafa d'água com tampa e um pouco de água. E nós vamos fazer de 2 maneiras diferentes.
certo? A primeira, nós vamos usar o comprimido, né? Vamos colocar na água, mas vamos deixar tampado. E na segunda, vai ser sem a tampa. E nós vamos observar se houve diferença quanto à massa, certo? Para isso, nós precisamos pesar inicialmente. Vamos saber qual é a massa da garrafa, com água, com tampa e o comprimido. Vocês podem ver aqui qual foi a medida. Medida inicial, 398 gramas. Agora vamos fazer conforme as instruções. Vamos colocar e tampar. Agora nós vamos aguardar a reação até o final e vamos anotar a massa final do experimento, certo? Dos materiais, ok? Bom, gente, então a reação já aconteceu. Observe, olha, que o efervescente já está totalmente dissolvido. Vamos observar o peso, a massa final, qual foi? Será que ela mudou, gente? 398 gramas no sistema fechado, certo? Com a tampa fechada. O peso não foi alterado. Vamos fazer a segunda parte agora do experimento, tá certo? Vamos fazer de maneira diferente. Só vai mudar a tampa, que nós vamos deixar aberta agora e vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Vamos lá? Bom, agora nós vamos fazer da segunda opção. Vamos ver qual foi o peso inicial aqui sem a tampa, não é? 378 gramas. E agora nós vamos dissolver o comprimido na água. Vamos esperar até a reação terminar e vamos conferir a medida da massa, tá certo? Vamos aguardar? Então, na nossa segunda parte, né, do experimento, vamos verificar o que houve. Agora com o sistema aberto. Observe qual era o peso inicial, vocês estão lembrados qual era? 378 gramas. Vamos observar agora o resultado final. Qual foi a massa final? 377 gramas. O que é que nós podemos concluir com isso? Então, vamos ver as perguntas que foram apontadas aí para que vocês possam responder, tá certo? Reflita um pouquinho e vamos lá, vamos responder as questões. Então, gente, o que nós podemos concluir a partir dessa realização, né, dessa atividade de investigação? A primeira pergunta, qual o objetivo dessa investigação? Então, o que é que queríamos saber? Era se aconteceria a conservação de massa, né, antes e após a reação química. Claro, em duas formas de sistemas, um aberto e o outro fechado, né? Um com a garrafa tampada e o outro com a garrafa aberta. Vocês observaram isso? Sim, certo? A segunda pergunta, que resultado você espera observar? Será que vai ter mudança, gente? Ou não? Vocês observaram o quê? Vocês entenderam o quê a partir da atividade? Mudou ou não mudou? Com o sistema aberto foi de um jeito, com o sistema fechado foi de outro, ou foi tudo igual? O que foi que vocês entenderam? A terceira pergunta, explica os resultados obtidos nessa atividade prática. Então, vocês observaram o quê? Vocês perceberam, né? Que a massa foi medida, né? Foi anotada ali a massa inicial e a massa final. Com o sistema fechado, a massa permaneceu igual. E com o sistema aberto, houve mudança. Eu queria saber de vocês o que vocês entenderam nesse sentido. Por que que mudou o sistema aberto? O que foi que fez a diferença? Será que vocês perceberam o que foi que fez a diferença no sistema aberto? O que foi que deixou ela mais leve? 1 grama apenas. Mas o que foi que causou isso? Eu sei que todo mundo aí já identificou, já respondeu que foi a saída do ar, não é? A saída do gás, certo? Na reação, ela produz um gás e com o sistema fechado, o gás ficou preso. Com o sistema aberto, o gás saiu, certo? Ele subiu. Então, por esse motivo, caiu 1 grama apenas, certo? Mas houve diferença. Mas já no sistema fechado, você observou que ele não mudou, continuou igual. Então, mesmo após a reação, a massa continuou, a massa final continuou igual à massa inicial, certo? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, tá certo? Vamos para as nossas atividades.
Então, pessoal, essa é a nossa atividade. Vocês podem fazer no caderno de vocês pausam o vídeo, copiam as questões, né? Observam a imagem, dá para vocês responderem tranquilamente, pelo que vocês já viram no vídeo e no livro de vocês. A primeira pergunta. O carvão, ao reagir com o gás hidrogênio, produz gás metano, o principal componente do gás natural. Foram realizados 2 experimentos, cujos dados estão na tabela a seguir. Observem aí na tabela. O primeiro experimento, 12 gramas de carvão mais gramas de hidrogênio e gerou o gás metano 16 gramas. Observe que o hidrogênio está representado pela letra A. No segundo experimento, a letra B, de carvão, não sabemos quantos gramas de carvão, mais 40 gramas de hidrogênio e gerou, também não sabemos quantos gramas de metano, de gás metano. Aí, qual é a tarefa que vocês vão fazer? Letra A, determine os valores de A, B e C. Letra B, qual foi a lei utilizada para a determinação do valor de A? E letra C, qual lei permite determinar os valores de B e C? Vocês vão lembrar das leis que nós vimos, foram 2 leis, né? A lei de conservação de massa e a lei de proporção, certo? Lei das proporções fixas ou definidas. Letra A, determine os valores de A, B e C. Então, vamos começar pelo valor de A. Como você vai encontrar o valor de A? Sabendo que são 12 gramas de carvão e formou essa reação, né, do carvão e hidrogênio, formou 16 gramas de gás metano. A reação formou 16 gramas de gás metano. Qual é a parte do hidrogênio aí? Como é que vocês vão encontrar? A segunda experiência aí, que não tem a quantidade de carvão, mas tem a de hidrogênio. E também não tem a do gás metano. Como é que nós vamos encontrar agora? Eu só sei que tem 40 gramas de hidrogênio. Como é que nós vamos descobrir quantos gramas de carvão e gás metano? O que é que nós vamos observar? Vamos lembrar das leis, gente. E a letra B é qual foi a lei, né, utilizada para determinar A, e a C, qual a lei que determina os valores de B e C. Será que vocês estão entendendo? A segunda, a formação de ferrugem, que é o óxido de ferro 3, pode ocorrer quando o ferro fica exposto ao ar reagindo com o gás oxigênio. Nós vimos esse exemplo já no livro de vocês, né? Esta transformação pode ser representada simplificadamente pela equação. Ferro mais gás oxigênio produz o óxido de ferro, que é o ferrugem. Suponha que uma placa de ferro de 112 gramas foi guardada em um recipiente fechado com ar. Após a degradação completa, detectou-se 160 gramas de ferrugem. A massa de oxigênio em gramas consumida nessa reação é aproximadamente... E agora? Se a plaquinha de ferro só pesava 112 gramas, como é que agora ela pesa 160? Vamos lembrar que vai contar a massa de oxigênio, né? Então, como é que eu vou encontrar? Tem aí 4 opções para vocês. 32, 48, 56 ou 72. Faça seus cálculos no caderno. É só vocês fazerem uma subtração. Aí tá bem facinho essa daí, né? É só vocês pegarem os 160 menos 112 e vocês vão encontrar a massa aproximada do oxigênio, certo? Vamos lá, as correções. Não vá para a correção antes de fazer, tá certo? Só passem para a correção depois que já tiverem respondido, ou pelo menos tentado, né? Senão não vale. Vamos aí, a resposta. O carvão, mais uma vez, a mesma questão, com as respostas. Determine os valores de A, B e C. Por que que A são 4 gramas? Bem simples, né? Se tem 16 gás metano, que vai ser a mesma quantidade das outras 2 partes juntas, não é? O 16 gramas de gás metano é o resultado do carvão e do hidrogênio. Se são 12 gramas de carvão, então, para 16 está faltando 4 gramas, né? Então, a letra A, 4, a resposta. Então, 12 gramas de carvão, 4 de hidrogênio, 16 de metano, de gás metano. Observe a proporção, certo? Para encontrar
vamos logo para a letra B, para a gente depois seguir para os resultados de B e C. Qual lei foi utilizada para a determinação do valor de A? A lei da conservação das massas propostas por Lavoisier, certo? A mesma massa inicial dos reagentes permanece na massa dos produtos, que no caso é o gás metano. 12 mais 4, que é o mesmo peso, né? A mesma massa, 16. O gás metano também só poderia ter 16 gramas. Já no 2, aí vai ser também a mesma lógica, mas tem uma diferença aí. Se só tem um valor, a quantidade, a massa do gás hidrogênio, como é que eu vou encontrar das outras? Então, vamos recorrer a outra lei, a lei das proporções definidas, proposta por Proust. Vamos lá. Observe ainda no exemplo 1. 12 gramas de carvão, 4 gramas de hidrogênio. Então, 12 de carvão, 12 é 3 vezes mais do que o de hidrogênio, não é? A quantidade de carvão é 3 vezes mais do que a de hidrogênio. Então, se eu tenho 40 gramas de hidrogênio, quantos serão de carvão? 3 vezes mais do que 40. Vai ser 3 vezes 40, que vai dar 120. Observe aí já a resposta. Então, a letra B, 120. E na letra C, né, se eu já tenho o B e o 40, claro que a letra C só pode ser 160, porque 120 mais 40 vai dar 160. Certo, gente? Mas agora, qual foi a lei que permitiu determinar os valores de B e C? Para eu poder completar, se está tão falha aí, eu só tenho uma informação, eu só posso encontrar essa informação utilizando a lei das proporções definidas. 3 vezes de carvão a mais do que de hidrogênio. Então, 3 vezes de carvão para 1 de hidrogênio. Certo, gente? Deu para entender? Espero que sim. Quem não entendeu pode reler, não é? Pode refazer aí a atividade. A segunda, a formação da ferrugem, que é o óxido de ferro, pode ocorrer quando o ferro fica exposto ao ar, reagindo com o gás oxigênio. Esta transformação pode ser representada simplificadamente pela equação ferro mais gás oxigênio, que formou o óxido de ferro, que é ferrugem. Suponha que uma placa de ferro de 112 gramas foi guardada em um recipiente fechado com ar. Após a degradação completa, detectou-se que 160 gramas de ferrugem, então aumentou, ficou mais pesadinha. A massa de oxigênio em gramas consumida nessa reação é aproximadamente 48. Por que 48? Por que é a alternativa B? 160 menos 112 só pode ser 48, certo? É o resultado da subtração. Certo, gente? Deu para entender? Tá tudo ok? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau. Olá, queridos. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências nesse nosso intensivão do 9º ano. Hoje, nós começaremos o nosso livro a partir da página 160, tá certo? Vamos lá? Na última aula, nós falamos sobre as reações químicas, as representações das reações, as leis e os tipos de reações químicas. Agora, nesta aula, nós vamos falar sobre os grupos de substâncias. Para começar, eu gostaria muito que vocês observassem essa imagem. Eu sei que vocês já vão identificar, não é? Essa imagem, muito linda, não é? Mas, como a própria legenda diz, não é? É um detalhe de pinturas rupestres na Toca do Boqueirão da Pedra Furada, no Parque Nacional Serra da Capivara, que fica em Coronel José Dias, no Piauí. A foto está datada de 2018. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma curiosidade enorme de conhecer esse lugar ou outro lugar que tenha essa pintura rupestre. Eu fico muito curiosa. Eu gosto demais dessas coisas assim antigas. Eu tenho muita curiosidade de conhecer. Ainda não tive a oportunidade, mas eu sei que ainda terei, certo? Mas começando aí o texto, Arte Rupestre no Brasil. O Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, foi fundado em 1979. Por seu valor cultural e histórico, em 1991, ele foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco. No parque está preservado o maior conjunto de pinturas rupestres do mundo.
as quais registram a evolução cultural dos povos que habitaram a região há cerca de 12.000 anos. Nos pigmentos utilizados para produzir as imagens, estão presentes substâncias como óxidos de ferro e de manganês. Então, imagine, gente, será que é antigo? 12.000 anos? Isso é muito antigo, então é muito curioso. Espero que vocês também tenham essa curiosidade e que vocês também, né, quem sabe vocês já visitaram, né? Não sei por onde vocês já andaram aí, quem sabe vocês já conheceram esse lugar. Eu ainda não tive, né, a oportunidade, mas terei. Aí vem alguns questionamentos aí. Analise a imagem de abertura da unidade e discuta com seus colegas qual é a importância do estudo das artes rupestres. Esse tipo de expressão artística deve ser preservado? De onde você acha que eram obtidas substâncias usadas como pigmento na pintura rupestre? Em sua opinião, existe alguma relação entre o conhecimento científico, em especial o estudo das substâncias, e a preservação dos registros históricos? Bom, gente, eu devo falar para vocês que esse tipo de expressão artística possui grande valor histórico e cultural para a humanidade. Por meio do estudo desses registros, presente em diversos países, os pesquisadores podem elaborar hipóteses sobre o modo de vida dos grupos que viveram no local, geralmente no período paleolítico, e até mesmo sobre o significado das próprias figuras. Daí a importância de preservar a arte rupestre, bem como dos sítios arqueológicos em que se encontram. Mas e os pigmentos, né? De onde será que eles obtinham pigmento da pintura? Esses pigmentos eram obtidos de materiais de origem natural, entre eles o carvão vegetal, ossos queimados, pigmentos de plantas e materiais, como a hematita e o quartzo. Mas será, gente, que existe uma relação entre o conhecimento científico e a preservação de registros históricos? Bom, o conhecimento científico leva ao desenvolvimento de técnicas para o estudo dos registros, ou ainda de materiais e procedimentos que podem auxiliar em sua preservação. Ele também pode revelar substâncias que foram utilizadas para a fabricação dos pigmentos, bem como as fontes de matéria-prima. Está vendo quanta coisa pode se descobrir, não é? Através dessa arte rupestre. Mas por que estudar os grupos de substâncias? Já foram identificadas milhões de substâncias. Agrupá-las de acordo com suas propriedades é uma maneira de estudá-las, para entender e prever como elas se transformam quimicamente. Essa classificação facilita o reconhecimento e a compreensão das propriedades de substâncias, não só presentes no dia a dia, mas também daquelas encontradas em registros de valor histórico, cultural ou científico que estão sob estudo. Mas vamos continuar, né, a falar sobre essa classificação de substâncias. E a essas alturas eu sei que vocês já abriram o livrinho aí na página 160. Vamos falar desses grupos: ácidos, bases, sais e óxidos. É possível classificar as substâncias de acordo com seu comportamento químico, ou seja, como elas se transformam quimicamente ou com a base em sua composição. Isto é, considerando os átomos que a constituem e como estão ligados uns com os outros. A composição e o comportamento químico de uma substância estão relacionados entre si. Aí vamos começar aí no nosso livro. Você sabe o que é um ácido? Geralmente, quando pensamos em uma substância ácida, imaginamos algo perigoso ou muito corrosivo. O ácido sulfúrico, por exemplo, é usado na indústria para sintetizar vários produtos químicos, como os fertilizantes e as tintas, no refino do petróleo e em estações de tratamento de água. Esse ácido pode queimar a pele e derreter plástico. Por essa razão, nos laboratórios e na indústria, deve ser armazenado em frascos de vidro com o qual não reage. Mas nem toda substância ácida é tão corrosiva ou perigosa quanto o ácido sulfúrico. O gosto azedo do limão, por exemplo, também se deve à presença de substâncias ácidas. Já os produtos de limpeza, como os da figura aí acima, né? Os produtos de limpeza, esses que a gente usa na nossa casa, são geralmente feitos com substâncias classificadas como básicas ou alcalinas
e muitos deles também são perigosos e devem ser manipulados com cuidado, para evitar que caiam na pele, nos olhos ou que sejam aspirados ou ingeridos. As bases também têm algumas propriedades químicas em comum. Um grupo de substâncias com propriedades químicas semelhantes é chamado função química. Uma das formas de saber se uma substância é um ácido ou uma base é usando indicadores ácido-base. Eles podem ser líquidos ou impregnados em papel e mudam de cor ao entrar em contato com as substâncias, sinalizando se elas são ácidas ou básicas. O tornassol, por exemplo, é um indicador ácido-base muito utilizado em laboratórios. Em contato com base, a tira de papel impregnada em tornassol fica azul. Em contato com uma solução ácida, fica vermelha. Então, a diferença de cores. Outra substância que funciona como indicador é a fenolftaleína, que fica incolor em soluções ácidas e cor-de-rosa ou vermelha em soluções básicas. Aí, observe a figura aí abaixo. Então, gente, vamos falar sobre as propriedades dos ácidos. Ácido é toda substância que em solução aquosa libera como íons positivos apenas cátions de hidrogênio. O ânion liberado varia conforme o ácido. Quanto mais forte um ácido, mais íons de hidrogênio são liberados em solução aquosa. Mais ácida fica a solução e mais intensa se torna a cor vermelha de um papel de tornassol. A acidez ou a basicidade de uma solução pode ser medida pela escala de pH. Essa medida indica a concentração de íons de hidrogênio presentes em uma solução. As soluções ácidas têm pH menor do que 7. As soluções básicas, que você verá adiante, têm pH maior do que 7. Já as soluções com pH 7 são ditas neutras, não são nem ácidas nem básicas. A medida do pH é importante para avaliar, por exemplo, as condições da água de um rio, ou para saber se um solo é adequado ou não para determinado plantio. Ela é usada também para monitorar as condições da água de piscinas, cujo pH deve ser mantido entre 7,2 e 7,6, para o que o cloro tem efeito germicida, garantindo a saúde dos usuários. Gente, observe esse gráfico aí que tem no livro de vocês, né? Nessa figura estão apresentados o pH aproximado de algumas soluções. Observe que quanto maior o número do pH, mais a solução é básica. E quanto menor, mais é ácida. Essa água destilada aí, que tem pH 7, é neutra, né? Considerada neutra. Observe o que está escrito na legenda. Escala de cores de pH e valores aproximados do pH de algumas soluções, de acordo com o papel de tornassol. A água pura, né, que está se referindo aí à água destilada, água pura, sem sais minerais, nem gases dissolvidos, ela é neutra. Isto é, ela tem o pH 7, certo? Vamos seguir aí. Outra propriedade importante é que quando são dissolvidos em água, os ácidos são capazes de conduzir corrente elétrica. Isto acontece porque os íons liberados em solução permitem o movimento das cargas elétricas. Observe essa figura abaixo, né, a 8.22. A lâmpada acesa, ó, são duas imagens, certo? Uma com a lâmpada acesa, a outra com a lâmpada apagada. Observe as soluções que são diferentes. A primeira, que está com a lâmpada acesa, tem ácido acético dissolvido em água. E a segunda tem açúcar comum dissolvido em água. A lâmpada acesa indica que o ácido acético encontrado no vinagre conduz corrente elétrica em solução aquosa. Já na solução de açúcar comum em água, a lâmpada fica apagada, porque o açúcar não libera íons em solução. Suas moléculas apenas se separam e se espalham por entre as moléculas de água. Os ácidos possuem átomos de oxigênio em sua molécula. Além de outros elementos químicos, são chamados de oxiácidos. Já os ácidos que não têm oxigênio na molécula são chamados de hidrácidos, certo? Então, nós falamos sobre os ácidos. Agora, vamos falar sobre as bases, propriedades das bases. Uma característica das bases é seu sabor adstringente, característico do caju e do caqui ainda verdes, que prende na língua. Vocês lembram lá do sabor do caju, né? Quando a gente vai chupar o caju,
Tem uns que travam, né, na nossa língua, a gente sente aquele sabor diferenciado. Mas não devemos usar sempre esse meio para identificar as bases, já que muitas são tóxicas e corrosivas, mesmo em soluções diluídas. Além disso, nem todo sabor adstringente deve-se às bases. No caso da banana verde, por exemplo, a gente não sente, né, o sabor adstringente. Esse sabor é dado por uma substância chamada tanino, que não é uma base. Vamos descobrir, então, o que as bases têm em comum. Veja a fórmula química de algumas bases. O hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio. Assim como os ácidos têm em comum o fator de liberarem o íon do hidrogênio, né, em solução aquosa, as bases têm em comum o fato de liberarem um íon negativo, que é o ânion, o OH aí, negativo, chamado íon hidroxila. Por esse motivo, essas bases são chamadas também de hidróxidos. Podemos também definir uma base como uma substância que, em solução aquosa, sempre origina como íon negativo ou o íon hidroxila. As bases são chamadas também de álcalis, do árabe alcali, que significa cinzas. Vamos falar das propriedades dos sais? Quando se fala em sal, pensamos logo no sal de cozinha. Em química, porém, a denominação sal indica o grupo de compostos que pertence à função química sal. Muitos deles têm sabor salgado, mas nunca se deve tentar identificar o sal levando-o à boca, pois muitos sais são tóxicos. Os sais podem ser encontrados na natureza, como é o caso do cloreto de sódio, né, que é retirado da água do mar. Mas também podem ser produzidos pela reação química entre um ácido e uma base. Você aprendeu que as substâncias que conduzem corrente elétrica possuem partículas carregadas que podem se mover livremente. Nos sais em estado sólido, os íons não conseguem se movimentar o bastante para conduzir eletricidade. Vejam, no estado sólido, as partículas carregadas eletricamente apenas vibram em torno de uma posição fixa. Porém, quando um sal é dissolvido na água ou quando sofre fusão, os íons podem se mover mais livremente. Por isso, nessas condições, os sais conduzem corrente elétrica. Então, observe aí na figura abaixo. A lâmpada está acesa, né? O circuito está fechado. Na dissolução do sal, surgem íons livres. Com isso, o circuito se fecha e a lâmpada acende, certo? Olha aí a representação dos íons de cloreto, íons de sódio. No estado sólido, né, esse maior, esse verdinho aí no estado sólido, eles estão bem unidos, né? Não conseguem se mover livremente. Já na imagem abaixo, eles já estão no estado líquido, né, eles estão dissolvidos em água, então eles se movimentam livremente, certo? Vamos seguir? Propriedade dos óxidos. Nós já vimos ácidos, bases e sais. O último grupo agora é dos óxidos. Toda vez que expira, você elimina um óxido de seu corpo, que é o gás carbônico, né, o CO2, também conhecido como dióxido de carbono. Observe que os óxidos são formados pela combinação entre o elemento oxigênio e um único outro elemento. Os prefixos que aparecem no nome de alguns óxidos indicam o número de átomos de oxigênio presentes na fórmula. Por exemplo, o prefixo di indica que há 2 átomos de oxigênio na molécula desse óxido. Alguns óxidos reagem com a água formando ácidos. São por isso chamados de óxidos ácidos. O gás carbônico, por exemplo, reage com a água formando ácido carbônico. Outros reagem formando base. São os óxidos básicos. Gente, essas palavras são complicadas, né? Enrola a nossa língua. A cal utilizada na construção civil, por exemplo, é constituída por óxido de cálcio, chamado cal viva ou cal virgem. Vocês já ouviram falar, né? Quando adicionamos água ao óxido de cálcio, a mistura passa a ter um caráter básico, formando o hidróxido de cálcio, cuja fórmula é CaOH2. Veja a reação. O composto é conhecido como cal hidratada, cal extinta ou cal apagada. É usado em pinturas de parede, né, na caiação,
e na argamassa, uma mistura de cal e areia usada nas construções. Quando se aplica um hidróxido de cálcio em uma parede, este reage com o gás carbônico do ar, produzindo o carbonato de cálcio, que dá a cor branca à parede. Aí vocês podem observar a reação, que é essa equação. Há também óxidos neutros, como o monóxido de carbono, que não reagem com água. Gente, agora eu trouxe um textinho para vocês lerem e responder algumas questões, né? São pouquinhas. Mas vamos lá, vou ler o texto para vocês. O Oceano Ártico sofre rápido processo de acidificação, diz estudos. Excesso de CO2 na atmosfera faz a água do mar absorver gás e ficar ácida. Segundo os cientistas, o fenômeno prejudica ecossistemas. O Oceano Ártico sofre com um rápido processo de acidificação devido às emissões de CO2, um fenômeno que ameaça os frágeis ecossistemas da região, alertaram cientistas do Programa de Monitoramento e Avaliação do Ártico, que é o AMAP, da sigla em inglês, que reúne estudiosos de vários países. As informações foram divulgadas em uma conferência internacional sobre a acidificação dos oceanos, que acontece na Noruega. Segundo a investigação, a acidez das águas nessa parte do planeta aumentou 30% desde o início da era industrial. O Ártico é o mais vulnerável dos oceanos porque suas águas frias absorvem mais CO2 e recebem a água doce vinda dos rios e do degelo. Tais fatos reduzem a capacidade do oceano de neutralizar quimicamente o ácido proveniente do CO2. Além disso, o crescente degelo das calotas, a camada de gelo centralizada na região polar, durante o verão, deixou descobertas superfícies marinhas cada vez maiores, que contribuem para a maior absorção do dióxido de carbono. Segundo o estudo, no mar da Islândia e no mar de Barents, o pH diminuiu cerca de 0,02 por década desde o final dos anos de 1960. A recuperação é lenta. Os pesquisadores alertaram ainda que a superfície dos mares árticos sofre mais rapidamente esse processo do que as águas mais profundas. Outro ponto citado pelo estudo é que mesmo que as emissões de gás de efeito estufa caíssem, seriam necessários milhares de anos para que os oceanos recuperassem seu nível de acidez de antes do período industrial. Há 2 séculos, de acordo com o pesquisador norueguês Richard Bellerbe, autor de um relatório científico sobre o assunto. O impacto da acidificação é pouco conhecido, mas atinge de forma diferente os ecossistemas. No interior do Ártico, por exemplo, corais moluscos de outros organismos tiveram a capacidade de calcificação alterada. O processo ocorre devido à absorção pelos oceanos do excesso de dióxido de carbono na atmosfera, o que torna a água mais ácida. Estruturas rígidas, como as conchas e ostras e o esqueleto dos corais, são os mais afetados pela alteração. Aí na imagem tem o esqueleto de um coral da espécie, aí tem o nome científico aí, tem Acropora cervicornis. A acidez das águas dos oceanos dificulta a formação do carbonato de cálcio, substância formadora do esqueleto dos corais. Eles têm grande importância na vida marinha, pois abrigam e servem de alimento para muitos animais. Podem atingir até 2 metros de largura e de altura. São enormes, né? Então, gente, para concluir esse assunto, nós vamos fazer uma bela de uma atividade. Olha aí. O que você entende por acidificação dos oceanos? Qual seria a principal causa? E explique sua resposta. Porque o Oceano Ártico é o mais prejudicado dos oceanos em relação às emissões de CO2. De que maneira a acidificação dos oceanos causa impacto na vida dos corais e de alguns moluscos? Porque o degelo das calotas polares facilita a absorção do CO2 pelas águas do oceano. E, por último, o processo de acidificação das águas ocorre somente no Oceano Ártico ou pode ocorrer em outros oceanos? Explique sua resposta. Vocês vão responder as questões, né, a partir do que vocês assistiram até agora, das informações que vocês obtiveram até agora, e de acordo com esse texto, o último texto que está falando sobre isso, certo? Já já vocês vão estar fazendo as correções, e as respostas estão logo a seguir.
Olha aí as respostas para que vocês possam fazer as correções. A acidificação é um processo de transformação química que ocorre entre a água dos oceanos e o dióxido de carbono na atmosfera, gerando um produto ácido. Em razão do aumento da emissão de gás carbônico pelas atividades antrópicas e, portanto, da consequente concentração desse gás na atmosfera, o processo de acidificação está cada vez mais acentuado. Essa foi a resposta da questão 1. Questão 2. Por causa da temperatura baixa de suas águas, o que facilita a absorção do CO2, e pelo recebimento das águas doces vindas dos rios e do degelo das geleiras, o que reduz a capacidade de neutralização do ácido formado. A questão 3, a acidificação das águas altera a calcificação desses organismos vivos. Questão 4, porque aumenta o contato entre os gases e a água líquida. E a questão 5, a acidificação das águas ocorre em todos os oceanos, porque o gás carbônico se dispersa por toda a atmosfera terrestre e entra em contato com as águas de todos os oceanos. Pessoal, eu devo lembrar que essa atividade deverá ser enviada como obtenção de nota de vocês, tá certo? Agora vamos seguir nosso conteúdo. Vamos falar sobre as radiações e suas aplicações. Claro, vocês já estão em posse aí do livro didático, vão abrir na página 170. Essa imagem, que deve ser uma imagem comum, né, para todos nós, ainda quem não passou na pele, deve ter visto na TV, em algum lugar, vocês devem ter visto, ou devem conhecer alguém que tenha feito isso. É uma médica examinando a radiografia. Você já observou uma imagem semelhante a essa daí da figura? Usando o equipamento de raio-x, conseguimos produzir imagens que revelam, por exemplo, os ossos sob a pele. Então, exame de raio-x é muito comum, né, para qualquer um de nós. Mas, diferentemente do que ocorre com a luz visível, não podemos ver os raios-x, nem as ondas de rádio, de televisão, os raios infravermelhos, a radiação ultravioleta, as micro-ondas e os raios gama. Todos esses exemplos, assim como a luz visível, são radiações eletromagnéticas ou ondas eletromagnéticas. As aplicações tecnológicas de diferentes tipos de radiação vêm revolucionando a forma como nos comunicamos e difundimos informações. O telefone celular e as transmissões de rádio e televisão são alguns exemplos dessas aplicações. Além das comunicações, as diversas áreas da saúde também se desenvolveram muito com a aplicação de radiações e das ondas sonoras. Como veremos neste capítulo, essas tecnologias possibilitaram diagnosticar e tratar diversas doenças. A questão é, como o som de um instrumento musical chega até nós? Você usa o forno de micro-ondas para aquecer alimentos? Usa telefone celular ou controle remoto de TV? Já assistiu a uma transmissão de TV via satélite? Você já fez exames médicos que usam raio-x ou ultrassom? O que há em comum na tecnologia usada por esses aparelhos? Em que outras tecnologias e contextos as radiações são aplicadas? Vamos começar? As características de uma onda. Vamos saber o que é uma onda. Em algumas academias de ginástica, as pessoas fazem um tipo de exercício que se usa uma corda grossa e pesada para fortalecer os braços. A corda é presa a um ponto fixo e sacudida para cima e para baixo a um ritmo constante. Observe aí nessa figura, não é? Uma situação semelhante, com uma corda mais fina. O que acontece com a corda nessa situação? Eu acredito que todo mundo já fez esse movimento aí com uma corda, não é? Balançou, né? Jogou a corda para cima, para baixo, e ela faz esse zigue-zague aí. Quando a pessoa começa a sacudir uma corda presa a um objeto fixo para cima e para baixo, periodicamente, procurando manter um ritmo constante, forma-se uma sequência ritmada de pulsos que se propagam pela corda. Isto é, forma-se uma onda que se propaga pela corda. Dizemos que é uma onda, é uma perturbação que se propaga no espaço. Observe que, embora cada trecho da corda suba e desça, ou seja, oscile verticalmente, a corda não se desloca horizontalmente. Quer dizer, uma das pontas dela permanece presa à mão da pessoa e a outra ponta continua fixa à maçaneta.
O que faz cada trecho da corda oscilar é a energia que está sendo transmitida ao longo da corda. Portanto, uma propriedade da onda é que ela transporta energia sem transportar matéria. A onda que se propaga na corda, assim como as ondas na superfície de um lago, quando gotas de chuva caem na água, são ondas mecânicas. Elas se propagam através de um meio material. Então, seja a corda, né, ou seja a água, é o meio através do qual as ondas estão se propagando. Esse meio pode ser sólido, né, como a corda, líquido, como a água de um lago, ou gasoso, como o ar. Adiante, conheceremos também as ondas eletromagnéticas, que não precisam de meio material para se propagar e são utilizadas, entre outras aplicações, na transmissão e recepção de imagens e sons nos meios de comunicação. Observe o esquema que está no livro de vocês. Essa figura aí, a 9.4, figura abaixo, ela mostra uma porta pela qual passa uma onda em determinado instante. Observe que nesse instante, as regiões mais altas são chamadas de cristas. No próprio esquema aí do livro, vocês vão poder localizar a crista. A parte mais alta é chamada de crista. As regiões mais baixas, chamadas vales. Então, em cima é crista, a parte mais alta. A parte mais baixa é chamada de vale. A distância entre uma crista ou um vale em relação à posição de equilíbrio é chamada de amplitude da onda. Veja onde fica o ponto de equilíbrio, né? Mais ou menos no meio, na posição da mão e da maçaneta. Então, vai ser a posição do equilíbrio. A parte que sobe, né, dessa posição de equilíbrio para cima é a amplitude. Para cima ou para baixo vai ser a amplitude, certo? Ela corresponde ao deslocamento máximo de um ponto em relação à sua posição de equilíbrio. A distância percorrida por uma onda até que ela comece a se repetir, né, até que ela complete uma oscilação, pode ser obtida a partir da distância entre duas cristas ou entre dois vales. Essa distância é chamada comprimento de onda e é representada pela letra grega lambda, minúscula. Então, observe aí onde é o comprimento de onda, de um ponto, que se for da crista, de uma crista a outra. Se for de vale, de um vale a outro. É o comprimento da onda, certo? Então, localizando aí a amplitude, a posição de equilíbrio, certo? O comprimento. Continuando. O tempo gasto para realizar uma oscilação completa, ou seja, para um ponto da corda subir até uma crista, descer até um vale e então voltar à sua posição de equilíbrio, é chamado de período. A frequência é uma onda é o número de oscilações completas que cada ponto realiza por unidade de tempo. A unidade de frequência do Sistema Internacional de Unidades é o Hertz, que significa ciclos por segundo. É comum usar os múltiplos de Hertz, como kHz, que vale 1000 Hertz, o megahertz, que vale 1 milhão de Hertz, e o gigahertz, que vale 1 bilhão de Hertz. Veja que há uma relação simples entre o período e a frequência. Vamos supor que a pessoa que está segurando a corda sacuda o braço de modo a produzir 4 pulsos ou 4 oscilações completas por segundo. A frequência da onda é, então, 4 Hz. Mas se 4 pulsos forem produzidos por segundo, então o período de um pulso é 1/4 de segundo, ou 0,25 segundos. Portanto, o período, né, representado pela letra T, é o inverso da frequência. A frequência é o inverso do período. Ondas transversais e longitudinais. A mola da figura aí abaixo é um tipo bem maleável e pode ser colocada para produzir ondas de duas maneiras. Ela pode ser sacudida verticalmente, como foi feito com a corda, né, para cima e para baixo, né? Ou sua extremidade solta pode ser puxada e comprimida várias vezes, né? Então, para o lado. No primeiro caso, cada ponto da corda oscila numa direção que é perpendicular à direção de propagação dos pulsos. Esse tipo de onda é, por isso, chamado de onda transversal. As ondas que você viu anteriormente na corda são desse tipo, certo? Para cima, para baixo. Nesse segundo caso, cada ponto da mola também oscila, só que para frente ou para trás, na mesma direção da propagação da energia.
Formam-se regiões em que a mola está mais comprimida e regiões em que a mola está mais distendida. Cada parte da mola oscila na mesma direção de propagação dos pulsos. Esse tipo de onda é chamado de onda longitudinal. As ondas sonoras, como veremos a seguir, são desse tipo. Ondas sonoras. Podemos perceber o som devido à propagação de um tipo de onda, a onda sonora. As ondas sonoras são ondas longitudinais, originadas a partir de vibrações de corpos materiais, lâminas, membranas, cordas, etc. Veja a figura aí abaixo. Essas ondas se propagam pela vibração das partículas, que são átomos ou moléculas, do ar ou de outro meio material. No vácuo, portanto, essas ondas não podem se propagar, uma vez que é preciso existir um número suficiente de partículas para ver uma onda. Você pode fazer a seguinte experiência. Apoie a extremidade de uma régua de metal ou plástico duro na borda de uma mesa, colocando um livro sobre ela e segurando firmemente, como mostra a figura aí ao lado. Com cuidado, force a régua para baixo e em seguida solte-a. A régua vai vibrar várias vezes e o som poderá ser ouvido. Experimente diminuir e aumentar o comprimento da parte da régua apoiada sobre a mesa. Os sons podem ficar mais ou menos intensos. Conforme o comprimento da régua, o som vai variar. Quanto maior a amplitude da oscilação, maior a intensidade do som. O som pode ainda tornar-se mais agudo ou mais grave. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Quanto menor, mais grave é o som. Quando dedilhamos uma corda de violão ou de elástico bem esticado, ou ainda fazemos vibrar uma membrana de um instrumento de percussão. A vibração da corda, do elástico ou da membrana faz oscilar as partículas de ar que estão próximas. Essas partículas interagem com as vizinhas, fazendo-as oscilar também, e assim por diante. O eco. Quando uma onda sonora atinge uma superfície, uma parte da onda é absorvida e outra é refletida. Imagine que você dê um grito e as ondas sonoras se choquem contra um obstáculo e reflita bem, como mostra a figura aí abaixo, fazendo com que ondas voltem para você. Nesse caso, pode acontecer um fenômeno interessante, conhecido como eco. Você vai ouvir seu grito de novo, mas não é sempre que isso acontece, o eco. Veja por quê. Os seres humanos só distinguem um som de outro se houver entre ambos um intervalo de tempo de pelo menos 1/10 de segundo. Menos que isso, vamos ouvir os dois sons com um único som. Ou o segundo som aparece como continuação do primeiro. Agora, sabendo que a velocidade do som no ar, a temperatura ambiente é em torno de 340 metros por segundo, você poderia calcular a distância mínima que deve existir entre você e o obstáculo que reflete o som para ser possível ouvir o eco? Veja como o cálculo pode ser feito. Para ver eco, o som tem de levar pelo menos 0,1 segundo para ir e para voltar. Então, a distância total percorrida nesse intervalo pode ser calculada por uma fórmula simples. D igual a V vezes T, em que D é a distância percorrida, V é a velocidade do som e T é o tempo decorrido. Logo, a distância total será D igual a 340 vezes 0,1, que vai ser igual a 34 metros. Mas essa é a distância total que o som percorre, isto é, a distância para ir e voltar. Logo, a superfície vai refletir o som, precisa estar a pelo menos 17 metros de distância para que o som percorra 17 metros na ida e 17 metros na volta. Infrassom e ultrassom. As ondas sonoras, quando captadas pelas orelhas, produzem sensação de som nos seres vivos. A orelha humana, por exemplo, é capaz de captar somente as ondas que estão na faixa de cerca de 20 Hz a 20 kHz. Percebemos como sons, isto é, ouvimos apenas ondas nessa faixa de frequência, ou seja,
ondas com frequência abaixo de 20 Hz, que é infrassom, e acima de 20.000 Hz, que é ultrassom, não são audíveis pelo ser humano. Mesmo não sendo capaz de sentir e ouvir ondas nessas frequências, o ser humano utiliza a tecnologia para emitir e captar ultrassons. O aparelho conhecido como sonar, usado em navios, ele emite ultrassons para localizar obstáculos como cardumes, recifes, submarinos e outros objetos que refletem o som sob a superfície do mar. O aparelho mede o intervalo de tempo entre a emissão e a recepção da onda sonora, calculando a distância até o obstáculo. Na faixa de 1 MHz a 10 MHz, o ultrassom é usado também para fazer ultrassonografia, que é um exame com aparelhos que permite obter imagens de órgãos do corpo para diagnosticar algumas doenças, ou para examinar o desenvolvimento do feto durante a gravidez, por exemplo. Por esse exame, é possível examinar órgãos que não são bem visualizados por raio-x. O ultrassom é usado também em fisioterapia para acelerar a cura de lesões nos sistemas muscular e esquelético. Inicialmente, o ultrassom foi usado nos aparelhos de controle remoto, sendo depois substituído por radiação infravermelha. Aí do lado vocês observam que é um exame de ultrassom, né? Uma imagem gerada através desse exame, de um bebezinho, né? A gestante e a imagem do feto no útero da mãe. Gente, agora mais uma atividade. Vocês vão fazer essa atividade aí. Aí é para vocês olharem a estrutura da onda. Vocês vão nomear cada uma dessas estruturas, né? Estão indicadas aí pelas letrinhas na primeira questão. A segunda, vocês vão identificar de que estrutura está se falando, né? De que partezinha da onda está citando em cada uma das frases. Na terceira, vocês vão ter que comparar as duas cordas e dizer qual delas foi fornecida mais energia e por quê. Tá super fácil. Respondam, depois complementem aí, corrijam, complementem o que estiver faltando e boa sorte. E até a próxima aula. Certo, gente? Tchauzinho. Fiquem com Deus.